O homem que teria sido morto por engano no Tribunal do Tráfico. Traficantes teriam acreditado na história de que ele era pedófilo. Ele realmente engravidou a enteada. Mas segundo a enteada, com consentimento dela. E ela vai falar pela primeira vez no programa. Vem para mim, por favor. Rita, como será chamada, porque é menor de idade, afirma que a mãe que teria entregue esse homem para o Tribunal do Tráfico tentou envenenar a própria filha por 2 vezes com veneno. Veja a reportagem de Grace Kelly. A busca por informações pela morte do caminhoneiro Alex continua. Nosso destino de hoje é o interior de São Paulo. Maria, a mulher de 36 anos, nos recebe com alguns documentos nas mãos. Ela é a ex-namorada de Alex e mãe das meninas que teriam sofrido abusos por parte do desaparecido. O que é isso? Que tudo é papelada. Papelada do quê? Que é papelada de médico, daí isso aqui é boletim de ocorrência, é tudo. Tudo essa história, então. Tudo da minha história, é. Vamos entender essa história. A gente pode entrar um pouquinho? Melhor, né? Tá. Então a gente vai entrar para conversar com a Maria e entender tudo isso que ela carrega nas mãos. Ela diz que nas pastas tem boletins de ocorrência, tem a história da família dela, que agora está ligada ao Alex. A gente vai entender melhor essa história e a Maria prometeu dar todos os detalhes do que aconteceu e ela diz querer saber também onde está a filha dela. Maria nem sabe onde está a filha adolescente. Aos 16 anos, a jovem está grávida de 6 meses de Alex, o ex-namorado da mãe dela. Maria diz sofrer pelo que a filha está passando. Ela disse que está morando na casa da madrinha do bebê. Só que eu não sei aonde que é essa madrinha desse bebê. Você nem sabe quem é? Não, não conheço essa pessoa. Sentamos para conversar lado a lado, no quintal, para entender a versão de Maria sobre o sumiço do ex. A denúncia é que ela saberia o que aconteceu com o caminhoneiro, depois que Alex foi acusado de ter engravidado a adolescente e ainda abusado da outra filha pequena de Maria, de apenas 11 anos. Primeiro iremos contar a versão de Maria. E só depois ela será confrontada com as provas de que ela teria levado o Alex para ser julgado no Tribunal do Crime. Maria conta que foi ela quem conheceu Alex pelas redes sociais. Mas não foi a sua filha adolescente quem marcou o encontro, que levou o Alex na sua casa? Não. Isso aí nada a ver. Ela não tinha começado a namorar ele antes? Não, isso aí nada a ver. Não? Nada a ver, nada a ver. Quem falou essa história pra você tá mentindo porque eu tenho como provar o que eu tô te dizendo. Vendeu tudo o que tinha e foi morar com ele ao lado dos 3 filhos. Mas, segundo Maria, Alex se tornou muito próximo da adolescente. Todos começaram a estranhar. Todo mundo começou a falar, Maria, não é normal um padrasto andar de mão dada com a enteada. Não é normal o padrasto só querer sair com a enteada, né? Porque ele só queria sair com ela, ele não queria saber de ir buscar as outras crianças na escola, era só ela. Eles ficavam o dia inteiro juntos? Isso. Você achava estranho, Maria? Eu achava muito estranho. Cheguei a comentar algumas vezes, a gente chegou a brigar algumas vezes. Ela até falou pra minha prima, conversa com a Maria, porque a Maria é muito ciumenta. Eu falei, cara, não é ciúme, não é questão de ciúme, é minha filha. E o que ela te falava? Ela falava que não, que tinha carinho por ele como pai, que gostava dele como pai, porque nunca teve um pai presente. Que, na verdade, o pai dos meus filhos nunca foi presente na vida dele. Até que a filha pequena contou para a mãe que tinha visto o Alex com a irmã. Minha filha pequena chegou a relatar pra mim que uma vez catou ele em cima dela. Em cima Sua filha pequena, então, minha filha chegou pequena a flagrar. chegou. Aí ele pegou e falou pra falou, não, tô testando o meu peso em cima dela. Algo que Alex aparentemente não tentava esconder. Até um vizinho teria visto um beijo entre eles. Por ele ser caminhoneiro, quando era de manhã, ela tinha um hábito de subir com ele até o portão. Tanto que o vizinho onde a gente morava, o vizinho viu ele de manhã cedo dando um beijo na boca dela.
Maria conta que decidiu se separar de Alex 8 meses depois de ir morar com ele, justamente porque queria proteger as filhas. Mas já era tarde. A filha adolescente foi atrás do caminhoneiro e acabou engravidando. Eu falei pra ele, ó, nessa situação que tá, não dá, pra mim não dá. Ele negava qualquer envolvimento ele com negava. a sua filha adolescente? Ele negava. Ele negava, falava que era coisa do povo, que era coisa da ex-mulher dele, que a ex-mulher dele era uma doente, que ficava inventando as coisas. Eu falei, cara, ninguém vai inventar as coisas assim do nada. Ninguém. Ninguém vai ter, né? Porque também a minha filha não foi a primeira adolescente que ele fez isso. Ele fez isso muito anteriormente com a irmã da mulher dele, que é a mãe das filhas dele. Você soube disso? Eu soube. Histórias passadas. Histórias passadas. Que ele teria se envolvido também. Com a própria cunhada, quando era menor de idade também. Foi então que ela registrou o primeiro boletim de ocorrência pelo sumiço da filha. E como que ela desapareceu? Porque a senhora até registrou um boletim de ocorrência do sumiço dela. Tava tendo escola ainda, porque como eu esperava o ano letivo acabar para mim poder vir embora com eles, eu fui até o conselho tutelar. Falei, ó, tá acontecendo isso, o que eu posso fazer? A conselheira tutelar me orientou. Vem aqui com ela, com a mais velha. Você traz ela aqui. Fui com ela lá, ela falou, eu estou com ele porque eu quero, ele não obrigou eu a nada, eu estou com ele porque eu quero e vou ficar com ele. Ela acabou fugindo. Aí ela acabou fugindo. Aí foi da onde eu fui na delegacia, registrei um boletim de ocorrência por desaparecimento dela, porque na verdade até então você não tinha notícia. Aí liguei pra ele, ele pegou e falou pra mim, ele está no AMA do Capão Redondo, está em observação. Eu falei, mas o que aconteceu? Alex teria ficado com o carro de Maria e então outro BO foi registrado contra ele. Você descobriu a gravidez da sua filha adolescente, que ela queria ficar com o Alex. Que ela queria ficar com ele. Aí a senhora queria o carro de volta e decidiu aceitar a relação entre eles. Eu falei pra eles, o que eu podia fazer mais? Atrás de conselho tutelar já tinha ido, atrás de polícia já tinha ido, ninguém E ela já estava grávida. E ela também já estava grávida. Só então Maria teria descoberto que a filha de 11 anos também teria sofrido abusos. Mais uma denúncia para a Polícia Civil, mas Maria não teria deixado a filha tirar fotos para a perícia. Uma coisa que chamou a atenção da gente no boletim de ocorrência é que estava lá escrito que a senhora não tinha deixado fotografar por vergonha. Por vergonha, porque pra gente que é mãe, que você cuida, que você zela, que você educa, que você leva na escola, que você busca, pra gente é muito traumático. Eles quiseram fotografar alguma prova, alguma marca no corpo dela lá na delegacia ou foi lá onde teria que ser feito o exame? Foi lá onde foi feito o exame de corpo de delito, né? Porque perguntaram pra mim se ela tinha hematoma pelo corpo. Diante de tudo que teria descoberto, Maria marcou um encontro com Alex e as duas filhas. Ela conta que a intenção era apenas pegar o carro de volta. Então vocês brigaram no meio da rua No meio da rua por conta dessa situação. E o que aconteceu? Você conseguiu pegar seu carro? Consegui trazer meu carro embora. Agora, o que aconteceu com ele, ser bem sinceramente pra você, eu não sei. Mas as denúncias apontam que Maria teria acusado Alex de ser pedófilo para criminosos que teriam resolvido o problema pela lei paralela. Maria, quero saber da sua conversa com o Alex. Aí minha conversa, não teve conversa. A conversa que teve com ele foi entre gritos e palavrões. E ele me xingava de tudo que é nome, eu também xingava ele de tudo que é nome. Eu comecei a xingar ele no meio da rua de pedófilo. Falei que ele era um pedófilo e minha filha também, a pequena também, começou a falar as coisas que ele fazia. E daí em diante eu peguei meu carro e vim embora. Você estava com as duas filhas, com a adolescente grávida também? Aí pra cima de mim. Ela veio pra cima de mim, ela queria... Ela estava com ele? Tava. E ele segurou ela e falou pra ela, falou, você não vai pra cima da sua mãe não, porque você tá grávida. E lá, então, na rua, todo mundo estranhou? Todo mundo estranhou. Falou, peraí, mas ele aqui na rua é pai dela. Eu falei, que pai dela, o quê? Ele é marido dela, ele foi meu ex-marido. Aí eu joguei a história à tona. Agora, se ele sumiu, eu não tenho nada a ver com isso. Maria nega todas as acusações. Ninguém levou ele pro tribunal do crime.
Mas pela sua voz aqui, você está dizendo que os homens disseram que a polícia não entra lá, que eram eles quem iriam resolver esse debate. Sim, mas não é o fato dele falar que é eles que resolvem o debate, que eu estou falando que ele foi levado para o Tribunal do Crime. Eu nem cheguei em Tribunal do Crime, eu nem sei como que é um Tribunal de Crime. Mas você não disse que estava num lugar que os caras te liberaram e que iriam liberá-lo? Não, no meio da rua da confusão. Pegaram o meu carro e falaram, Maria, vai embora que a gente vai liberar ele também. Foi no meio da rua, não foi numa casa? Não, não teve casa, eu não fui em casa de ninguém, eu não entrei em casa de ninguém, minha filha também não, e quem estava comigo, muito menos ainda, que é uma pessoa trabalhadora do bem. Tá. E aí, então, lá no meio da rua aconteceu? Mesmo, pegaram o meu carro e falaram, Maria, vai embora, tá aqui o seu carro, pega seu carro, você veio aqui para buscar o carro. Eu vim aqui para buscar o carro. Então pega o seu carro, vai embora. E ele já tinha conversado com ele, já tinha conversado, todo mundo já tinha conversado. Quem seria? Seriam não os sei, homens cara, não sei quem é esses caras, não tem como eu falar pra você. Como eles se apresentaram? Como eles chegaram e falaram que era eles que resolviam, entendeu? E o que eles resolveram? Não sei, é uma pergunta que eu também me faço todos os dias. Não sei, não tenho como eu te dar informação dessa que eu não sei. Maria se diz a grande vítima dessa história, por ter acreditado em um homem que destruiu a família dela. Eu não sei se você é mãe, mas se você for mãe, se você colocar um pouquinho dessa história, se você colocar um pouquinho de sentimento de mãe nessa história, quem tá suja, a covarde, a imunda, a nojenta, sou eu. Não é ninguém, não. Sabe? Uma mãe que sempre protege. Sempre eduquei, levei na escola, busquei, fiz festa de formatura. Maria, então, autoriza a nossa equipe a ir em busca da versão da filha dela. Segundo a mãe, a grávida teria sido a última pessoa a ter contato com Alex antes do crime. Maria diz estar disposta a passar todos esses detalhes formalmente para a Polícia Civil. Porque quem não deve, não tem que ter medo de nada. Se eu não devo, e se chegar aqui um oficial de justiça e falar, tal dia você está sendo chamada para depor, para dar depoimento, o mesmo depoimento que eu dei para você, eu vou dar para a polícia. Para quem hoje sofre pela morte de Alex, o ponto final dessa história só irá acontecer quando os assassinos forem localizados. A localização do corpo de Alex e o choro da adolescente que não sabe como será a vida daqui para frente. Mesmo machucado, todo sanguentado, a gente tinha esperança dele voltar. Porque ele não merecia, sabe? Ele era uma pessoa do bem, que se a gente precisasse de alguma coisa, tivesse alcance dele, ele ajudaria. Com um bebê na barriga que agora vai nascer sem pai, a jovem acusa a própria mãe de ter participação no crime. Eu acho que ela inventou tudo isso só pra tirar a vida dele, mais nada. Quando ela foi embora, quando ela pegou o carro, ela sabia que ele não tinha sido liberado pelos homens? Eu acho que sim, acho que sim. E rebate tudo que Maria contou. Ela falou assim, ele é um pedófilo, ele não presta, ele estrupou minha filha, ele faz isso, ele fez aquilo. Só que, tipo, é mentira, entendeu? As histórias que ela conta é mentira. O que ela fez e o que esses caras fizeram, eles têm que pagar. Ela faz acusações ainda mais graves. A filha, a mais velha de Maria, revela que já teria sofrido uma tentativa de abuso de um padrasto, quando tinha a mesma idade da irmã, e a mãe nada teria feito. Um padrasto meu até me abusar de mim, só que foi em um antigo relacionamento dela. Não foi antes do Alex? Foi antes do Alex, bem antes, nessa época eu tinha 12, 13 anos de idade. E você contou na escola, ela ficou sabendo? Sim, eu fui pra escola, cheguei na escola chorando, umas amigas minhas perguntaram o que estava acontecendo, eu cheguei e falei pra ela. E ela, o que ela fez? Ela não fez nada, ela apenas falou assim que eu tava mentindo, que eu estava falando coisas que não devia, que eu não gostava realmente desse namorado dela. Ela não acreditou? Ela não acreditou. Depois que a mãe confirmou a relação de Alex com a filha, ela teria tentado envenenar a menina. Eu fui comer, eu fiquei meio estranho, achei meio estranho. Minha mãe nunca tinha feito comida em casa. Era você que fazia? Fazia.
Ela não limpava a casa, não lavava roupa, ela não fazia nada de casa, quem fazia era tudo eu. Quando você chegou, a comida estava pronta naquele dia? Sim, o frango só faltava fritar, mas eu achei estranho também. O arroz estava pronto, tinha salada, estava tudo pronto. Você comeu? E eu comi essa comida e comi. Depois de 10 minutos, eu comecei a passar mal. Passei mal. Eu liguei pro Alex, ele tava viajando ainda, tava chegando em casa. Aí ele tem um colega que mexe com esse negócio de substância e tudo mais, ele conhece muitas coisas. E ele levou E minha mãe não tinha jogado a comida fora. Ela não jogou. Ele chegou em casa e jogou uma substância dentro. E quando ele jogou, ela ficou um azul. A comida? A substância, jogou na comida e ela ficou azul. Aí ele pegou e falou pra ele, conversou com ele, não quis conversar comigo, conversou com ele, falou assim, isso aqui é um veneno, tal, tudo, explicou o veneno pra ele. Mas o casal decidiu não denunciar Maria. Eu pensei em ir na polícia e tal, tudo, mas ele falou pra mim, ai, é sua mãe, deixa isso pra lá. Querendo ou não, ela é sua mãe, eu sei que isso dói, isso machuca em você, mas isso não vai adiantar. Você achou que a tua mãe tentou te matar envenenando a comida? Sim. Ela fez isso 2 vezes. 2 vezes? Sim. Segundo a filha, a convivência nesse triângulo amoroso estava cada vez mais difícil, até que Maria quis se separar. Para a jovem, a mãe decidiu se vingar de Alex quando descobriu a gravidez. Eu acho que ela fez mais por vingança. Ela, como eu te falei, é uma pessoa muito vingativa. Então eu acho que ela fez isso não pra prejudicar eu, mas como prejudicar ele também. Quando tava na mesma casa, ele ficava mais, tipo, com medo de chegar perto de mim, sabe? Aquele olhar dele, tipo, olhar de tristeza, aquele olhar, tipo, de medo. E eu sempre falei pra ele, eu falei assim, está acontecendo alguma coisa entre você e minha mãe, ela tá te ameaçando, alguma coisa assim? Eu sempre tive esse pensamento. Você achava que a tua mãe seria capaz de fazer algum mal contra você ou contra o Alex? Sim. Você já suspeitava? Já suspeitava dele. Antes mesmo da história da comida, do veneno? Bem antes. Eu sempre suspeitei, mas eu fiquei quieta. A adolescente não acredita que Alex tenha abusado da irmã dela de apenas 11 anos. Ele não faria isso com a minha irmã, jamais. Não. A tua irmã, eu conversei com ela sem gravar entrevista. Ela me disse que ele tentava beijar na boca e que você já teria visto isso. Não, é porque era assim, aí ele brincava muito com as filhas dele. Mas brincava de fazer cosquinha. Ele com a filhinha dele mais nova, de 8 anos aproximadamente, fazia narizinho de esquimor, sabe, essas coisas, e era coisa de pai. E minha mãe chegou nele e falou pra ele, falou assim, eu quero que você faça isso com a minha filha também, que foi com a Yasmin. Eu olhei pra cara da minha mãe e falei assim, não, ela não vai fazer isso porque é uma coisa que ela não é nada dele. Ela pegou e falou pra mim, falou assim, não, ele vai brincar com a sua irmã. E ela chegou nele e falou, eu quero que você brinque com a minha filha igual você brinca com as suas. Ao ser acusado de pedofilia, Alex teria sido julgado e condenado à pena de morte. A filha de Maria conta que viu Alex rapidamente por 2 vezes naquele domingo, depois que a mãe dela chegou de surpresa, acompanhada de um outro namorado e mais um homem. Ele ligou no meu celular, falou pra mim, falou assim, faz um favor pra mim. Eu falei, fala, a sua irmã está com fome. Eu preciso que você traga uma maçã pra ela, porque ela está passando mal. Minha irmã, ela tem problema de saúde muito grave. Como que uma mãe vai levar uma criança de Campinas pra São Paulo? Sem dar comida, sem a irmã tá tomando água, sabe? E são coisas assim, que não é coisa de mãe, entendeu? Foi ele que se preocupou, você levou a fruta para sua irmã. Quem que estava lá nesse momento, nessa casa? Minha mãe, o Alex, a minha irmã e esse namorado da minha mãe. Eu não vi mais ninguém. Eles estavam brigando? O Alex, ele tava calmo. Minha mãe, ela tava com aquele olhar de vingança, sabe? Aquele olhar, tipo, vai acontecer alguma coisa. Eu olhei pra cara dela assim, eu falei, gente, eu senti que ia acontecer alguma coisa naquele momento. Você quis ficar lá? Quis, mas ele olhou pra minha cara e falou assim, entra pra dentro por causa do nosso filho.
A jovem viu Alex pela última vez por volta das 11 horas da manhã, quando ele passou em casa para se despedir e disse que iria resolver o problema criado por Maria. Você levou a fruta e ele pediu para você voltar para casa. Aí quando ele pediu para ele voltar, ele entrou dentro de casa, ele entrou de novo. Na sua casa? Na minha casa, onde a gente casa de vocês. Pegou a chave. E aí? Ele falou pra mim, falou assim, olha, eu vou resolver essa questão e já volto. Se caso eu não voltar por alguma coisa, um motivo, você entrega esse carro pra sua mãe. Mas pode ficar cegada que eu vou resolver isso. Naquela hora, eu peguei a mão dele e falei pra ele, por favor, não vai. Aí ele falou assim, não, eu vou, mas eu volto, te prometo. E naquela hora eu fiquei sem saber o que fazer, porque, vamos dizer assim, eu fiquei preocupada com ele, mas ao mesmo tempo eu já estava passando mal, preocupada com o bebê também. Horas depois, Maria teria pegado o carro e dito que Alex também havia sido liberado, mas ele nunca mais fez contato. Ela falou que tinha uns homens com ela, que eu também perguntei quem são esses homens, o que está acontecendo. Ela falou que ela não saberia quem era e que precisava da chave do carro. Eu não ia entregar a chave. Só que por medo também, porque ela já tinha tentado me matar, eu fiquei nessa dúvida. Tipo, será que eu entrego? Será que eu não entrego? O Alex havia pedido para você entregar a chave. E ele também já tinha pedido. Eu fiquei tipo, carro não vai fazer diferença agora. O que ia fazer diferença ia ser a vida dele. Você achou ali, naquele momento, quando a tua mãe te contou que eles tinham sido levados por alguns homens, você já sentiu que algo pior podia ter acontecido? Sim, senti. Senti, mas eu esperei até umas 11 horas da noite pra ver se ele chegava pelo menos vivo em casa, alguma coisa assim. E quando eu dei por mim, ele não ia aparecer mais. Você ficou esperando. Você achou que talvez ele pudesse ter fugido e esperado as coisas melhorarem para ele voltar? Sim. As buscas por Alex chegam ao fim da pior forma. A família não imaginava, mas o corpo dele já havia sido localizado uma semana depois do sumiço, bem aqui na represa do Guarapiranga. Uma pessoa aqui da região percebeu algo estranho na água e avisou a polícia. O corpo de Alex estava envolto em um cobertor e com as mãos amarradas por um fio. Como já estava há muito tempo na água, não foi possível identificar a causa da morte. Só o laudo irá apontar daqui 2 meses. O corpo dele só foi identificado pelas digitais e a família só ficou sabendo disso 2 semanas depois da localização do corpo. Agora a família só espera que a justiça seja feita e que os responsáveis por esta morte respondam presos. A primeira mulher de Alex esteve no IML para fazer a liberação do corpo. Foram 20 dias de buscas e esperança de que Alex tivesse conseguido se livrar das acusações. Edilane, a ex-mulher do Alex, está chegando aqui. Eles acabam de fazer a liberação do corpo, ao lado do amigo que ela contou com ajuda para conseguir encontrar o Alex. E demorou muito, né, Edilane? O que você descobriu lá no IML, as informações da localização do Alex? Infelizmente, apesar de todos os indícios, vocês já desconfiavam que algo pior poderia ter acontecido, né, Edilânia? Mas há quanto tempo ele estava aí e vocês não sabiam? Informaram pra gente que o corpo foi encontrado dia 4, não é isso? Foi encontrado dia 4 na represa Guarapiranga, mas a gente não tem maiores detalhes, só no Boió. Então aqui no IML pouca informação você conseguiu? Bem pouco. Foi você quem recebeu a ligação do IML avisando? Isso. E foi a própria família então, vocês que avisaram a Polícia Civil? Eu que avisei a polícia. Eu que liguei para a polícia e avisei. Vocês queriam um corpo, tá aí. Então agora esperar por justiça, né?
com poucos detalhes sobre a morte, Edilânia se sente arrasada pelas duas filhas pequenas, que sofrem pela morte do pai. Difícil a sensação dessa, né? O cara foi assassinado, injusto, porque não tem provas de que ele é um pedófilo, não tem prova de que ele abusou de uma criança, e alguém fez uma maldade dessa e a polícia simplesmente está aí, trabalhando, mas esse trabalho eu não estou vendo esse trabalho. Eu, Edilânia, não estou vendo. Eu tenho duas filhas, está sofrendo. Você imagina chegar para minha filha ontem, de 15 anos, e falar, olha, infelizmente acharam o corpo do seu pai. É uma situação difícil demais que a gente está passando. E assim, é um cara que era trabalhador, honesto, e foi injustiçado, e foi condenado por algo que ele não fez. Isso é o mais revoltante. Algo que ele não fez, ele foi injustiçado. No local onde teria acontecido o Tribunal do Crime, Edilânia conseguiu mais informações sobre o que Alex passou antes de ser assassinado. Pelo que a delegacia me falou, ligaram para ela pedindo para ela vir dar esclarecimento informal. E ela não compareceu no dia que foi, só que o delegado pediu para vir ela e o esposo dela, Luciano Bispo. Luciano Bispo Lobo. Ela já está com outro companheiro, sim, então? Ele estava lá naquele dia? Sim, estava ela, o esposo dela, Luciano, um amigo do marido dela, que segundo ela não sabe quem é, e essa menina, essa criança de 11 anos. Eu tenho áudios dela falando isso. E o Alex estava com a adolescente grávida, sim, quando eles se encontraram na rua dele. O encontro foi na rua dele, então? Sim. Porque ela diz não saber onde que foi, ela não tem mais um endereço. Então, na verdade, não dá para chegar aqui e fazer acusações, mas dá para chegar aqui e dizer, eu sei com quem ele estava, porque ele me ligou e falou para mim que estava com ela. Tem áudios dela falando também que estava com ele, então não há como negar. Você passou para a polícia essas provas, os áudios da Maria? Ele tem tudo, detalhes da rua, o momento que todos estavam Porque pelo que eu fiquei sabendo, o Alex estava em casa, um homem chegou, chamou ele saiu. Tanto é que ele não levou a carteira dele, ele não sai sem documentos, porque ele achou que ele ia ali e já voltava. Começou uma discussão na rua, ali onde eles estavam, e tem uma casa vizinha dele que no primeiro momento se reuniram todos nessa casa. Alex teria ficado nas mãos desses criminosos por cerca de 9 horas. E aí o que aconteceu? Juntaram essas pessoas todas nessa casa, lá nessa rua que o Alex morava, e depois chegaram outras pessoas com mais um carro, inclusive um carro de uma cor preta, a placa ela não se recorda e nem a marca do carro. E depois foram todos, no segundo momento, para um antigo endereço que ele morava, que foram pedir referências de como era o Alex, se era uma pessoa boa, que não sei o quê. Foram procurar testemunhas. Exatamente. Seriam esses homens envolvidos com o crime da região, provavelmente? Provavelmente porque ela conhece alguns, inclusive tem áudios dela falando nomes. Ela quem? A Maria Risonete. É importante deixar claro, porque a Maria falou com a nossa equipe de reportagem e ela nega tudo isso. Ela diz que não sabe quem são essas pessoas e que elas simplesmente se aglomeraram na rua por conta dela ter ofendido o Alex nessa discussão. Mas você concorda, claro que você vai ser imparcial, mas ninguém vai comprar uma briga desse porte sem conhecer a pessoa. Eu tenho áudios dela falando o nome dessa pessoa, que inclusive já está com a polícia. Essa senhora, que é a proprietária das casas que o Alex morava, estava em casa, chamaram ela, 2 homens desceram segurando ele e essa senhora me falou que ele é muito nervoso, porque aquilo é constrangedor, ele não está acostumado com aquilo. Enquanto tinha alguns homens lá com ele, e essa senhora ela deu detalhes, características, tatuagens, tudo, conversando com ela, querendo informações, a Maria Risonete estava dentro de um carro na rua, e dando tchau para as pessoas, tudo bem com a senhora? Então as pessoas reconheceram ela, que parece que para ela, tipo assim, eu estou aqui e vim para resolver. Né? Então ela sabe onde ela estava assim, ela sabe as pessoas que ela estava assim. Existem testemunhas. Pelo que você está dizendo, sim, essas pessoas apontaram quantos homens estavam com ele? Olha, eu fiquei sabendo que tinha em torno de 10 homens. 2 desceram com ele na casa dessa senhora para recolher informações. E outros ficaram em cima, conversando com o senhor que tem uma venda, conversando com o marido de uma moradora. E foram ali, né? No momento, um perguntava uma coisa para outro, perguntava uma coisa para outro, enquanto o Alex estava dentro do quintal,
dessa senhora. Com esses dois homens que ela reconhece por características que a filha dela menor também conhece eles. Então não é uma pessoa que a Maria Reisoneste não conhece, ela conhece sim e ela sabe onde ela estava sim. Esses homens aparentemente queriam uma prova de que ele realmente era um pedófilo, como a Maria estava o acusando. Sim, mas aí a gente tem um boletim de ocorrência que ela fez, que nesse boletim de ocorrência é muito claro. Ela não deixou a menina ser fotografada, ela não deixou a menina ser examinada. Então, para a justiça, isso aí teria pouca conteúdo para acusar alguém de pedofilia. Mas para os amigos dela, porque ela conhece, eu tenho áudios, repito, ela falando o nome dessas pessoas, falando inclusive em ocasiões que ela teve com eles, em outros momentos. Então, assim, para eles não foram olhar esse laudo, eles não foram olhar a história do Alex, eles não foram olhar se o Alex tem filho, se o Alex é um bom pai, eles foram olhar a história dela. E a história dela o convenceu, não sei por que razões eles compraram. E hoje o Alex está morto. Havia muitas dúvidas em relação à atitude e à participação da Maria no sumiço do Alex. Sim. E como é importante ouvir os dois lados, claro, ouvimos o lado de vocês e procuramos Maria. Maria confirmou que ela não quis tirar a foto, deixar a menina fazer esse exame por conta do constrangimento. Mas o que chama atenção agora, a gente pensando, sabendo que o Alex realmente está morto e que ele não conseguiu se livrar daquele possível tribunal do crime, sim, qual o constrangimento essa menina de 11 anos passou no meio dessa história toda? Porque a menina estava lá. É aí que eu bato na tecla que isso tem um nome. Isso é vingança. Porque se a minha filha é abusada, ela não está passando constrangimento. Eu vou deixar ela ser fotografada, vou fazer os exames porque eu quero provas, né? Agora, para o poder paralelo, para o crime, essas provas elas são irrelevantes. O que contou foi mais a palavra dela. A Maria, ela conheceu o Alex e desde o primeiro momento todos os filhos dela chamavam ele de pai, inclusive essa menina. Era pai para lá, pai para cá. Uma criança que é abusada, ela tem temor do abusador. E ela não tinha essa aparência. Tanto é que quando se reuniram no primeiro momento nessa casa do Alex, ele ligou para outra menor de idade que está grávida e pediu para ela levar uma fruta para a irmã que estava com fome. Ele era essa pessoa preocupada com todos, independente da situação. Ele era aquele que ele tirava, mesmo ele sangrando, ele curava o sangramento dele, mas ia cuidar do próximo, principalmente de criança. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, já que a Maria ela é uma pessoa que é tão preocupada com a família dela. Por que ela não levou a filha dela menor de idade embora no domingo? Porque ela voltou para pegar o carro na garagem e a filha dela estava lá. Por que ela não levou a filha? Porque ela estava em conselho tutelar, queria a filha de volta. Ela esteve aqui, ela tem plenos poderes sobre a filha é menor de idade. Então eu pergunto para ela, por que ela não levou a filha dela embora? Porque a preocupação dela não era essa. A preocupação dela era se vingar do Alex e querer o carro dela, que para ela o bem material é maior do que um amor por um filho. A jovem grávida e a ex-mulher de Alex só têm uma única certeza. Maria planejou essa vingança para impedir que a filha ficasse com o ex-namorado dela. E aí eu te pergunto, se a filha sofreu uma tentativa de abuso lá atrás no padrasto, por que ela não fez nada? E agora com a de 11 anos, ela quis punir o Alex. Não existe prova maior de que isso é vingança. Vocês têm certeza que a Maria está envolvida nessa história? Ela está envolvida diretamente. As pessoas que estavam com ela, eu não sei quem são, não posso dar nomes, mas ela sabe quem são sim, ela sabe onde estava. Inclusive, se o Alex está hoje no IML e a gente vai sepultar ele hoje, ela já sabia primeiro que nós. Porque não se faz uma acusação desse porte para pessoas que têm esse comportamento e acham que a pessoa está viva. Que a justiça seja feita, sabe? Porque nada mais vai trazer a nossa felicidade de volta, nada mais vai trazer ele de volta. O que ela fez e o que esses caras fizeram, eles têm que pagar, entendeu? É só isso. Tu acha que foi uma morte injusta? Foi injusta? Foi demais. Demais.